Boa noite, irmãos. Deus assim abençoa cada um dos irmãos. Estamos felizes de estarmos juntos mais uma vez para enaltecer, engrandecer o nome que está acima de todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E somos tão gratos a Deus que Ele revelou, São Paulo disse, Ele revelou seu Filho em mim. Hoje a revelação vai além disso, né? Ele revelou os 7 trovões, ele revelou os 7 selos para nós que temos chegado no final dessa caminhada. Essa semana, dia 2 agora, partiu para estar com o senhor o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que na verdade foi o pioneiro que pregou essa mensagem no Brasil, né? O irmão Ati Rússio Martim trouxe a mensagem, o conhecimento do levantamento de um profeta na terra para o Brasil, mas Deus usou o pastor Joaquim nos anos 70, que evangelizou o Brasil, 7 nações, e tudo que temos hoje, né, ele deu início. Deus chamou ele, né? Como disse o pastor Osmar, Deus não tinha outro. Ele disse, então vai você mesmo. Eu conheci o pastor Joaquim em 1976, quando eu estava morando em Brasília. De Brasília fomos para Goiânia, junto com o pastor Roberto Johnson, norte-americano. E nós fomos para começar uma igreja da denominação Pentecostal Unida do Brasil, e ali nós conhecemos o pastor Joaquim no Tabernáculo da Fé, na Avenida Goiás. E depois a gente saiu dali, depois de quase 40 anos, a gente voltou ali já crendo na mensagem, né? Passamos um tempo no companheirismo, desde 2004, 2005, até 2009, 2008, até que nós vimos essa luz da terceira puxada, vimos que Deus já tinha avançado, mas Deus realmente agradou levar o seu servo, 85 anos de idade. Agora nós temos que orar, né, pela sua família, e sabemos que Deus o tem num bom lugar. Deus assim o chamou, e o grande trabalho que ele fez. E Satanás, agora por último, tentou denegrir essa mensagem, acusando o pastor Joaquim, mas Deus entrou em cena. E Deus não deixou. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que impensadamente deixou que Satanás entrasse nas suas mentes, nos seus corações, para trazer um escândalo à mensagem, né? No Brasil e no mundo, né? Mas Deus agradou levar o seu servo. Nós vamos fazer um minuto de silêncio em memória a partida do pastor Joaquim. Vamos curvar nossas cabeças enquanto nós vamos ter esse 1 minuto de silêncio.
Senhor, a tua palavra diz: a quem honra, honra, quem respeito, respeito. Nós agradecemos a ti por estarmos aqui nessa noite. Nós te damos graça, Pai, por esta mensagem. Nós te damos graça pelo Senhor ter levantado o pastor Osmar Rodrigues Costa para dar, depois do ano 2000, prosseguimento a esta mensagem. Que não coube ao pastor Joaquim dar seguimento a ela, como não coube a Moisés introduzir o povo na terra. Não coube ao irmão Brana explicar. O Senhor levantou um homem para poder nos explicar aquilo que a Brana foi proibido de explicar. Nós te agradecemos, ó grande e soberano Senhor, por tudo, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, e nos dê sua graça e a sua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus assim abençoe os irmãos. Domingo a gente tem um culto normal, o irmão Jonas vai estar aqui trazendo a palavra. Na próxima quarta a gente vamos descansar, né? Vamos assistir o outro culto. Mas no outro domingo, né, sem ser este que vem agora, que nós temos as reuniões 7 e 8 em Benevides, ali no Pará. E no outro, eu não sei que dia que é o outro é 15, eu já estarei aqui. O outro é 15, né? É 15, é isso mesmo. São Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder assentar um pouquinho? Eu tenho aqui várias escrituras e eu estava pensando, a gente é inspirado de acordo com os acontecimentos, né? O irmão Brana foi inspirado para trazer o filtro do homem que pensa através de uma carteira de cigarro que ele achou na floresta. Ele viu aquela carteira de cigarro ali e o slogan, né, que estava ali, e ali ele se inspirou e trouxe uma das mais tremendas mensagens, né? O filtro do homem que pensa, né? É o gosto de um homem santo, né? Deus deu aquela inspiração para ele, muitas outras mensagens, né, que ele se inspirou. E eu estava realmente meditando, né, nos acontecimentos. Nós tivemos a partida do irmão Barnabé Garcia este ano, nós tivemos a partida do pastor Joaquim, que na verdade foram homens de destaque dessa mensagem na América Latina, né, na América do Norte, trazendo realmente a mensagem do irmão Brana. E aí eu comecei a pensar nisto, que não é as almas que você ganha que te salva, né? Ganhar alma não te salva, né? Você pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que proveito, né? Que daria o homem em troca da sua alma, né? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e vir a perder a sua alma, né? E pensamos sobre evangelismo, né, e sobre doutrina. O irmão Brana está falando, quero deixar esses pontos sobre Daniel Curry, né? O irmão Brana disse que ele foi um grande evangelista no século XVIII, 1856. Ele foi um homem que levou milhares de almas a Cristo. Milhares. Porque às vezes a gente fica
olhando um grande trabalho, né, que um homem fez, né? E, na verdade, é grande, né? E, às vezes, há um pequeno irmão ali que tem meia dúzia de ovelhas, né? Duas, três almas, e, de repente, nem dízimo tem para se sustentar, se sustenta com a aposentadoria ou com a ajuda de alguém, e ele vai receber a mesma coisa. Deus vai requerer dele como vai requerer do outro. O irmão Brana fala na mensagem Perfeita Força por Perfeita Idade. Ele diz: um pastor de 5.000 almas e o de 5, diante de Deus, eles são pastores. Deus não está olhando a quantidade de pessoas. Não. O irmão Brana tinha uns moços que gravavam para ele, e eles eram homossexuais. E o irmão Brana nunca tirou eles do serviço que estavam fazendo. Mas um dia o irmão Brana tirou um pregador do púlpito. Ele tirou ele do púlpito e mandou sentar. E alguém disse para ele por que ele fez aquilo, né? Quando ele tinha aqueles moços ali, né, suspeito. Ele disse: olha, os moços, eles sabem para onde vão. Eles não levam ninguém com eles. Mas aquele que estava trazendo aquela doutrina ali, ele vai levar milhares de almas para o inferno com a doutrina errada, né? O negócio é a doutrina, né? Sendo que uma doutrina não separa você. O que separa é o espírito, né? Claro que atrás de uma doutrina errada há um espírito errado. Mas, de repente, a pessoa não tem o espírito errado. Ele tem a doutrina errada, mas não tem o espírito. Nós já passamos por doutrina católico, metodista, assembleano, testemunho de Jeová, e Deus nos salvou. Então, o irmão Brana, falando de Daniel Curry, eu gostaria assim de ler algumas coisas para vocês verem o irmão Brana detalhando. Eu creio que o irmão Brana estudou a fundo a história dele, porque é uma história bonita, né? O irmão Brana disse que ele era um homem consagrado, era um autêntico cristão, ele era uma pessoa maravilhosa, e ele veio a morrer, ou entrou num transe, diz o profeta. Então ele subiu ao céu, e ele se aproximou do portal de Pérola. E o vigia veio à porta, e ele disse: eu sou o evangelista Daniel Curry. Ele perguntou: mas quem é você? Ele disse: eu sou o evangelista Daniel Curry, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente é conhecido aqui na terra, né? Mas de repente a gente não é conhecido no céu. Você é conhecido aqui através da televisão, você é conhecido em todos os países, em todo o mundo, né? E você não é conhecido no céu. Olha só o que ele disse. Ele disse: eu sou o evangelista Daniel Curry. Eu ganho milhares de almas para Cristo. E eu desejo entrar nesta manhã. O vigia disse: mas quem é você? O vigia estava ouvindo pela primeira vez o nome Daniel Curry. Ele disse: eu tenho ganhado milhares de almas para Cristo. A jornada da minha vida tem terminado na terra. E eu não tenho nenhum lugar para ir agora. Gente, quando termina a nossa jornada aqui, para onde vamos? Se você não tem a passagem, se você não tem uma casa ali, para onde vai? Se você não tem uma casa, tem que alugar, tem que comprar. Mas se você não tem com que pagar o aluguel, pagar a casa, por isso você tem que aceitar a palavra, a mensagem de salvação é hoje, não é amanhã. É hoje, saber que Ele pagou o preço da sua morada eterna. Essa é a maneira que isso está vindo a você numa manhã, pecador. Essa é a maneira que isso está vindo a você, apóstata. Essa é a maneira que isso está vindo a vocês que têm entristecido o Espírito Santo para longe de vocês. Não são mais dóceis e tenros. Vocês não são mais dóceis e tenros. Você não tem chorado por anos. Você não tem se corado. Pois eu não sei quando
e toda a modéstia tem se ido de você, certamente. Porém, isso chegará à sua porta numa dessas manhãs, enquanto o dócil Espírito Santo vier e bater, porque simplesmente você não lhes deixa entrar. Porque numa dessas manhãs, num desses dias, a morte vai bater na sua porta. É como São Lucas capítulo 12, versículo 20. Louco, e esta noite se pedir a tua alma, para quem será? O profeta está falando aqui a mensagem para você que é apóstata, para você que está afastado, para você que ainda não decidiu a sua vida a Deus, nunca se entregou. Um dia chegará a hora que Ele vai chamar. Para quem será a tua alma? Assim que quando Daniel Curri chegou ali ao portal, eles entraram e disse, nós veremos se você tem seu nome aqui. Eles olharam por toda parte, eles não puderam encontrar nenhum nome. Disse, não há nenhum Daniel Curri aqui. Gente, eu comecei a pensar que há sessões, né, no céu. Naquela sessão ali não tinha o nome dele. Eles não conheciam ele naquela parte ali. Aqueles anjos que estavam ali. Ele chegou naquela manhã, bateu na porta errada. E foi um grande homem. Ele disse, certamente, disse, eu sou um evangelista. Ele disse, eu tenho ganho almas para Cristo. Mas isso não conta. Agora que a gente vê que isso aqui não conta. O grande evangelista Billy Graham não foi as almas. É como diz o irmão Branham, se o seu nome não está ali, você está perdido, não importa se você foi evangelista, pastor, apóstolo. Se Ele não te predestinou desde antes da fundação do mundo, agora se Ele te predestinou, nem que você seja aquele ladrão da cruz, aquele bandido, aquele estrupador, naquela hora, Ele disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. O ladrão se colocou ao lado dele naquela hora. Ele disse, eu tenho tentado fazer a coisa que é correta. O vigia disse, Senhor, eu sinto muito em lhes dizer, porém, não há nenhum Daniel Curri aqui. Pensou, nós chegamos, não tem nenhum João Bispo aqui. Não, eu fui um pastor, eu fui ali com aqueles irmãos, de Sapucaia, de algumas regiões, fiel. Nós não conhecemos nenhum desses, João Bispo aqui. Você já colocou seu nome aí? O João Bispo, de repente, pregava o evangelho, mas estava envolvido com o esporte, estava envolvido com a política, né? Estava ao lado de quem que o João Bispo estava? Vamos usar esse personagem aí? O vigia disse, Senhor, eu sinto muito, né, em lhe dizer, porém não há nenhum Daniel Curri aqui. Disse, eu lhe direi o que você pode fazer. Disse, nós não temos nenhum direito aqui para tomar o seu caso. Ele disse, porém, deseja você apelar ao seu caso? Você pode apelar para o trono branco do julgamento, se você desejar. Porém, disse, nós não temos misericórdia aqui para você, definitivamente. Porque nós não o temos aqui, não há misericórdia para você. Aqui não tem misericórdia para você. Seu nome não está aqui no livro. Você pode apelar para o juízo do trono branco. Disse, você deseja apelar ao seu caso? Ele disse, Senhor, o que mais posso eu fazer a não ser apelar ao meu caso? A gente vê a grandeza do nosso Deus. Como Ele é grande, né? A Bíblia diz que Deus criou milhões de mundos. A gente olha quão pequenos somos, quão grande é o Senhor. Rico em misericórdia, mas naquele lugar ali não tinha misericórdia para Daniel Curri. Olha, ele disse, bem, então, você pode ir ao trono branco do julgamento e apelar o seu caso. Ele disse, que mais que eu posso fazer?
Daniel Curry disse que ele sentiu a si mesmo indo através do espaço por quase 1 hora. Disse que ele entrou em um lugar que isso se tornou mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante. Disse, quanto mais distante ele ia, tanto mais brilhante isso se tornava. Isto era 100 vezes, milhares de vezes mais resplandecente do que o sol alguma vez brilhou. E disse que ele estava tremendo, tremendo, e disse que quando ele entrou nessa luz, ele ouviu uma voz dizer, você foi perfeito na terra? Somente saía de uma luz, ele disse, não, eu não fui perfeito. Estava tremendo. Disse, você sempre agiu honestamente com todo mundo? Era uma voz na luz. Ele ouvia aquela voz e disse, não, disse. Algumas coisas vieram à minha mente de que eu não fui exatamente honesto. Né? Não, eu suponho que eu não fui honesto, ele disse. Você disse a verdade em cada caso em sua vida? Olha, é aí, diante dessa luz, que a gente é descoberto. Hoje nós estamos diante de uma grande luz que é a mensagem. E é aqui que somos descobertos. Disse, não, eu me lembro de algumas coisas que eu tenho dito que eram duvidosas. Eu nunca fui exatamente verdadeiro, ele disse. Meu Deus. São João diz, aquele que não crê está condenado. Disse, então, você alguma vez tomou algo que não lhe pertencia? Alguma coisa, dinheiro, algo mais que não lhe pertencia? Disse que ele pensava na terra que ele era tão bom. Porém, ele foi condenado. Disse, não, eu tenho tomado coisas que não me pertenciam. Estava diante da luz. E ali ele já estava condenado. Você vai ver quão grande é o Senhor. Ele disse, então você não foi perfeito? Ele disse, não, eu não fui perfeito. Disse que ele estava esperando pela rajada que em qualquer minuto viria dessa grande luz, de onde a pomba descansava, condenado. Disse, somente então ele ouviu uma voz detrás dele, que era mais doce do que a voz de alguma mãe que ele alguma vez houvesse ouvido. Disse que ele virou para olhar, e a mais doce face que ele jamais havia visto, mais doce do que a face de alguma mãe, estava de pé perante ele. Então ele disse, Pai, Daniel Curry permaneceu por mim ali na terra. Não foi perfeito, teve suas falhas, mas permaneceu por um time de futebol, por um partido político? Não. Por uma denominação? Não. Por mim. Pai, Daniel Curry permaneceu por mim ali na terra. É verdade, ele não foi perfeito, porém ele permaneceu por mim. Ele permaneceu por mim na terra. Agora eu irei permanecer por ele no céu. Tire todos os seus pecados e os põe em minha conta. Você não lembra das palavras de Jesus? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai celestial. E o profeta disse, quem irá permanecer por você nesse dia, irmão? Se você tem entristecido ele para longe de você hoje, tem se envergonhado dessa mensagem de Jesus Cristo hoje, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas ele hoje, de repente você não se envergonha dele ontem, exalta ele eternamente, e ele hoje, ele na escritura de hoje, de Apocalipse 10, 8 a 11,
Oh, que Deus assim te abençoe. Eu tinha muitas coisas aqui. São Mateus 10:32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Pai, João, bispo, não foi perfeito na terra. Foi cheio de falha. Jonas não foi perfeito. Lindomar não foi perfeito. Osmar não foi perfeito. Mendes não foi perfeito. Gedielson não foi perfeito. José Brana não foi perfeito, mas permaneceu por mim ali. Eu aqui permaneço. Me coloco ao seu lado aqui. Que Deus te abençoe. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por esta hora. Ó Deus, essa mensagem é o conforto, é a segurança, é a âncora da nossa alma, Senhor. Nós te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa teus filhos e filha, Pai. Tira toda doença, toda enfermidade do corpo da tua filha, do teu filho, que nesse momento, Senhor, estão sentindo. Afasta essa febre, essa gripe. Cura o irmão Joaquim Rodrigues, Senhor Deus. Limpa os seus pulmões. Abençoa a irmã Janaína, o irmão Caleb, Pai. Dê tua graça para eles. Abençoa os irmãos ali em Goiânia. Sabemos que o coração deles está em luto, mas nós pedimos sua bênção para eles. Nós te agradecemos nessa noite pela sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.